Boa tarde, bem-vindos à Informação em Pessoa. Com a chegada do Natal são reforçados certos valores como a solidariedade, a união e a paz. Há tradições que são comuns à maioria dos portugueses, como a união da família. O Natal é a data em que é comemorado o nascimento de Jesus Cristo, sendo, portanto, uma tradição religiosa que remonta à antiguidade. É uma época em que é habitual a troca de presentes e em que as pessoas estão mais sensibilizadas quanto às dificuldades do outro. Quando nos lembramos de dar, normalmente lembramos de dar uma prenda, às vezes com o intuito errado de receber também uma, mas nestes dias lembramos sempre da ligação, da oferta, ou estamos mais generosos ou estamos mais sensibilizados para olharmos mais para o outro. Se calhar olhamos mais para o lado nesta época e não devíamos olhar todos os dias. É comum a família reunir-se e, segundo os portugueses, essa união devia manter-se ao longo de todo o ano. É feliz, acho que é uma altura em que as pessoas se juntam mais e é bastante agradável. O principal valor que ficou desde pequenininha é a união. Eu gostava sempre, ainda hoje gosto, de ver na noite de Natal a mesa com muita gente. E eu tento sempre ter uma mesa com muita gente. A vida é curta e todos os dias são importantes e não apenas no dia de Natal em que temos a família junta, devemos alimentar isso durante o ano. De geração em geração, há tradições que se mantêm, como a decoração do pinheiro de Natal e o jantar em família, em que o prato típico é o bacalhau. A árvore tem uma maneira específica de ser montada, tem um sítio para ser montada, tem uns bonequinhos para pôr, que são já antigos e tudo. É a tradição que a minha mãe passou para mim. Estou com a minha família toda reunida em casa dos meus avós, as prendas e tudo. De acordo com a população, o cariz religioso do Natal foi posto em segundo plano. O consumismo tomou conta, vale a pena. Por muito que a Igreja se tente esforçar por manter aquela santidade do Natal, o consumismo supera isso. O Pai Natal Barbudo ganhou ao menino das palhinhas. Um bocadinho, perde-se, porque os jovens hoje em dia não ligam muito à igreja. Para os mais novos, é a altura do ano mágico em que podem sonhar. Escrevi uma carta e ele mandou-me uma carta de Polo Norte. Para além de todas as tradições, são também renovados todos os anos os votos de boas festas. A crise tem vindo a modificar o Natal dos portugueses. Ainda assim, as famílias procuram manter as tradições desta quadra. Num ano difícil economicamente, as lembranças superiorizam-se a compras de grande relevo. Em tempos de crise e com o Natal à porta, os portugueses tencionam gastar menos dinheiro na compra dos presentes. Encontrar pequenas lembranças mais acessíveis é tarefa difícil, mas possível. Nota-se que as pessoas são mais comedidas no que compram. Não são capazes de gastar, se calhar, 100 euros, gastam muito menos, mas acabam sempre por comprar porque é Natal. Neste momento, uma média de 400 euros. O que estava previsto para o ano passado está previsto para este ano. Tanto gasto 1000 como gasto 20. A procura do presente ideal é exigente. O melhor ao melhor preço é o principal objetivo. E recorrer aos saldos é a melhor opção. Procuram, embora também muitos deixem para a última até ao dia 24, deixam muito até à última e compram também muito, mas alguns preferem esperar também pelas promoções. Essa é uma das razões que leva também as pessoas a comprar menos, especialmente talvez porque os saldos são mais atrativos e apelativos e é a época oficial. A percentagem, como disse há bocado, de pessoas que não compram por esperar por saldos ainda é um bocado reduzida. Os saldos é uma grande ajuda para as prendas de Natal, um bocadinho mais atrasadas, mas sim, procuram. Comecei hoje a fazer as compras de Natal, precisamente por isso é que estou aqui. E se pudesse ainda esperava mais uns dias, mas como não posso... Não, nunca espero. Não sei, nunca sei quando é o saldo. Não espero, não. A relação qualidade-preço é o desejado pela maioria dos consumidores. Procuram qualidade de preço, para terem se calhar uma peça que lhe dure mais tempo e não ter várias peças para não gastar tanto dinheiro. Têm muita confiança na marca, sabem que quando vem a nossa marca que encontram muito boa qualidade. É possível aliar quantidade a qualidade, também depende um bocado do preço, não é? É evidente uma coisa que custa 40 euros é diferente de uma que custa 100, não é? Neste momento, e tal como no ano passado, o preço. Mas também procurando sempre um bocadinho de qualidade. Acho que hoje em dia é possível encontrar as duas coisas reunidas no mesmo objeto, no mesmo presente. Apesar das dificuldades, os comerciantes revelam que houve um ligeiro aumento nas vendas. Normalmente o objetivo tem que ser sempre superior ao ano anterior. Estamos a crescer em relação ao ano passado, com os dados que temos, em comparação ao ano passado estamos melhor. Situações extremas merecem medidas extremas. Com a crise, os bolsos menos recheados anseiam por melhores dias. A crise
crise económica que Portugal atravessa tem impacto em todas as faixas etárias, mas quem sofre mais são os idosos. Com reformas reduzidas e com pouco ou nenhum apoio dos familiares, tentam sobreviver a este período difícil. Vamos agora para o exterior, onde a nossa repórter Andreia Melo. Andreia? Portugal é, a nível mundial, um dos 10 países com a idade média mais avançada. Paralelamente é, para esse grupo etário, um dos países mais pobres. A luz é caríssima, a água caríssimo, tenta-se economizar. Esta situação tem vindo a ser agravada pela atual crise económica. A crise dificultou a vida a toda a gente. A qualidade de vida na terceira idade não tem só a ver com níveis de riqueza, mas também com a solidão e o abandono a que muitas vezes estão sujeitos por parte dos familiares. Os outros é que sabem aquilo que eu passo e é que me vão socorrendo. Agora estou sozinho, sou embaraçado, eu não sei o que me vai acontecer. As reformas reduzidas levam a que muitas vezes cortem nas suas necessidades básicas, como os alimentos e a medicação. Se compra carne, se compra peixe. Vai-se aquilo mais baratinho. Vou tirando umas coisas para as outras para elas se manterem, para não ter problemas. Depois as coisas sobem e a reforma é pouca. A gente pensa atrapalhado. Com as perspectivas de não haver recuperação da situação económica, os idosos estão a perder a esperança no futuro e, mais que tudo, acham que não têm futuro. Peço desculpa, agora sim vamos para o exterior em direto, onde está a nossa repórter Andreia Melo. Andreia? Boa tarde, Patrícia. Ao meu lado encontra-se o professor Daniel Seabra, doutorado em Ciências Sociais, que nos falará sobre a influência da crise na terceira idade. Boa tarde, professor. Boa tarde. Que aspectos considera que foram mudados na vida destas pessoas? Os aspectos principais é, obviamente, a falta de recursos financeiros, porque esta crise já agrava uma situação que decorre naturalmente das consequências demográficas. Quais são elas? Primeiro, temos, obviamente, uma clara tendência para o envelhecimento da população. Essa tendência é consequência da melhoria dos cuidados médicos, que acabam por se traduzir no aumento da esperança de vida. Ou seja, temos mais pessoas idosas a viverem mais tempo. Para agravar a situação, o país está também a envelhecer em consequência do facto da queda muito acentuada da taxa de natalidade. No caso português, a crise acentuou ainda outra variável, que consiste precisamente no aumento do número de jovens que estão a emigrar. Ora, se estão a emigrar, há uma clara perda de população ativa, uma clara perda de pessoas que, com a sua força de trabalho a ser emprego no estrangeiro, não descontam para o Estado português e, como tal, existe mais idosos e menos população ativa que tenha a capacidade de fornecer ao Estado português recursos bastantes para apoiar todos os idosos. Ora, isto por si só é uma tendência inexorável que se tende a agravar, sendo que com a crise o cenário é muito mais grave, porque o volume de recursos financeiros empregos para o apoio a idosos, não só ao nível das reformas, que obviamente têm tendência a não aumentar aquilo que deveriam aumentar, porque creio eu que é absolutamente indiscutível que a grande percentagem dos idosos tem reformas que me parecem muito parcas e muito insuficientes para que eles consigam sobreviver com a dignidade necessária e com o apoio necessário, sobretudo àqueles idosos que nesta fase da vida precisam de medicação e precisam também de alguns apoios sociais, nomeadamente lares de idosos, centro de dia, apoio domiciliário, que são obviamente recursos que tendem também a escassear em função da falta de apoio do Estado. Considera que o orçamento para 2014 possa ser mais gravoso e que para tal traga mais dificuldades para este grupo etário?
Não me surpreende que assim seja, embora não seja propriamente um conhecedor do Orçamento do Estado, nos seus detalhes, mas tudo o que seja e tudo o que implique uma redução de recursos empregue no apoio aos idosos vai criar dificuldades acrescidas para uma faixa etária da população que neste momento já está muito dependente precisamente desses recursos. Dependente porquê? Porque neste momento já não se constitui enquanto força de trabalho recrutável por parte das entidades empregadoras, em alguns casos de forma que não me parece a mais correta, uma vez que ainda há pessoas por volta dos 50 anos, 55, 60 anos, que ainda têm um contributo para dar ao país. Agora, num paradigma de eficácia, de produtividade máxima, em que todos estes indicadores é que são valorizados em detrimento, em muitos casos, do bom senso, da experiência e de outro tipo de gestão de recursos, obviamente que essas pessoas se passam a encontrar-se num limbo de transição que lhes cria problemas ao nível do desemprego e sem que por vezes ocorra o necessário suporte por parte do Estado. Veja-se a notícia de ontem, em que, pelos vistos, há um corte, desconheço qualquer desmentido, mas, pelos vistos, vai haver um corte no complemento solidário para idosos. Ou seja, isto tem implicações sérias e exige da parte do país uma resposta perante aqueles que até agora tudo construíram e que, a meu ver, e em nome da solidariedade geracional e do contrato social, não podem ser abandonados a uma situação de mera sobrevivência em que têm de subsistir pelos recursos próprios. Pode afirmar-se então que no mercado de trabalho os idosos tenham vindo a diminuir, tenham mantido, ou muito pelo contrário, o facto de pessoas com 50 anos neste momento poderem ter voltado ao desemprego ou assumido o desemprego, ser mais difícil para elas, visto que a reforma adiou para os 66 anos e será mais complicado? Estamos neste momento numa configuração geral que tende a complicar toda esta situação. Por um lado, e tendo em conta a aludida falta de recursos financeiros para pagar reformas a uma população idosa em crescendo em consequência da demografia, e em consequência disso já se fala no aumento da idade legal da reforma, para além disso há ainda outra variável, ou seja, é a variável desemprego. A partir do momento em que se fala no aumento da idade para a reforma e considerando também o crescente desemprego para uma geração que ainda por cima não usufruía das oportunidades em termos de escolaridade que a nossa geração e que a sua geração usufrui, portanto, configura uma geração menos preparada, criamos, digamos que um limbo, uma faixa etária extremamente ampla entre os 40, 45, 65, em que é evidente as dificuldades para essas pessoas em serem requalificadas e serem, de certa forma, reinseridas no mercado de trabalho, sobretudo numa lógica em que está a faltar emprego para os jovens, está a faltar emprego para a população em geral, numa lógica em que os salários tendem até a decrescer, obviamente que a perspectiva não pode ser positiva. Não auguro, neste momento, uma situação muito fácil e é fundamental que saibamos encontrar algumas saídas. Claro, que iniciativas acha que pronto, neste caso a faixa etária a que estamos a falar, deveriam tomar para evitar a solidão nesta altura? O problema, a meu ver, é mais abrangente. Há uma nota prévia relativamente à qual eu quase que me sinto moralmente obrigado a referir. Todos nós temos ouvido um conjunto de declarações, sobretudo da parte dos responsáveis políticos, alertando para a dificuldade e para a difícil sustentabilidade dos regimes de segurança social e dos regimes de apoio às pessoas mais idosas. Mas é preciso sublinhar que ao Estado tem de ser pago aquilo que lhe é devido, de
que é que eu estou a falar? Eu estou a falar precisamente de um problema a montante. Nós só podemos avaliar que recursos temos para apoiar os idosos desde que quem deve pagar impostos pague os seus impostos, desde que deixemos de ter notícias de fugas fiscais para offshores estimadas no valor de 12 mil milhões de euros. Ou seja, primeiro temos de chamar ao Estado aquilo que é do Estado. E então, a partir de uma base real e verdadeira, poderemos refletir sobre políticas de apoio aos idosos. É óbvio que há uma tendência para a solidão. Primeiro, porque os filhos trabalham, primeiro, em função disso, temos que considerar também a idade dos idosos e as situações de viuvez e, portanto, há muitos idosos que se veem na contingência de recorrer ao alojamento em lares, onde é preciso que se note, os recursos são também cada vez mais escassos. Os lares privados não são comportáveis para a generalidade da população, os lares e IPSS com apoio estatal não são propriamente fáceis em termos de disponibilidade e, portanto, a situação de solidão dos idosos tende também a agravar a partir do momento em que há um conjunto de instituições de apoio aos idosos, como, por exemplo, os centros de dia ou o apoio domiciliário, que, em consequência da crise, tendem também a escassear. No entanto, há uma segunda vertente. Qual é? A questão dos idosos, infelizmente, parece que tem vindo a ser atenuada, talvez por uma via não desejável e que acaba por surgir enquanto efeito perverso da própria crise. Há famílias que estão a recolher para os seus domicílios os idosos em consequência de quê? Do facto de não terem recursos e servirem-se da reforma do idoso para poderem também subsistir. Claro. E então o idoso regressa às casas. Muito obrigada, professor Daniel Seabra. Patrícia, volto para ti em missão. Podemos com isto concluir que a crise foi uma das palavras mais faladas ao longo do ano de 2013 e que, portanto, também teve bastante influência nesse próprio ano. Obrigada, Andreia. A Lusa é uma agência noticiosa portuguesa, obtém informação de todas as partes do mundo, fornecendo assim notícias de extrema relevância. A Lusa inicia a sua atividade informativa a 1 de janeiro de 1987. Quando questionado sobre a importância da agência, o professor Ricardo Jorge Pinto, subdiretor da Lusa, ressalva fatores económicos e financeiros. Com as redações a encolher, com menos jornalistas disponíveis nos jornais, nas rádios, nas televisões, são as agências noticiosas que muitas vezes acabam por conseguir ir aos sítios onde essas mesmas redações não têm capacidade de acesso. A Lusa aposta numa nova estratégia com a disponibilização de conteúdos online e a criação da Lusa TV. Estas ferramentas de multimédia são essenciais para a inovação da agência. Sem essas ferramentas multimédia, a agência estaria não apenas obsoleta, destacada no tempo, mas também seria incapaz de dar uma resposta cada vez mais eficaz àquilo que é, neste momento, a migração das audiências das chamadas plataformas tradicionais para as plataformas digitais. Muitas vezes, os órgãos de comunicação social públicos são acusados de ingerência do poder. Os meios de comunicação social devem manter isenção em relação a qualquer órgão de soberania e a Lusa, apesar de ter como acionista maioritário exatamente o Estado, não foge a essa regra. Jaime Gabriel, editor-chefe da agência Lusa do Porto, explica como obtém o conhecimento para divulgar notícias. Fontes dos próprios jornalistas da agência. Depois, quando também cobrimos determinados acontecimentos, aí tomamos conhecimento de determinados factos ou opiniões que interessa divulgar. A agência Lusa pretende dar informação a um público vasto e diversificado com interesses vincados. A agência é generalista, ou seja, informa sobre tudo, sobre temas da sociedade, da economia, da política, etc. Falsas notícias não são uma opção. Quando isto sucede, a notícia terá que ser desmentida de imediato. Muitas vezes, às vezes com razão, outras sem razão, não é? Às vezes há lapsos do jornalista, porque nós trabalhamos, a agência, uma das vertentes do seu trabalho é a rapidez. E a rapidez às vezes é inimiga da perfeição. A Lusa pretende continuar a ser uma agência que difunde notícias de e para Portugal com isenção e rapidez. Esse objetivo deveria ser de todos os órgãos de comunicação social.
Estudantes Erasmus aconselham o programa a alunos que gostem de viajar, entrar em contacto com novas culturas e experiências enquanto prosseguem os estudos. Erasmus é um programa de intercâmbio de estudantes da União Europeia criado em 1987 que atualmente abrange mais de 4.000 instituições em 33 países diferentes. Estudar numa instituição do ensino superior e ter concluído o primeiro ano são alguns dos requisitos necessários para participar do programa. At UFP, we send emails with the calls 2 or 3 times a year with all the information about the partner universities, how they can apply. They can also check on our website. A interação entre alunos e professores é facilitada por uma boa comunicação. It's quite an easy contact. People come quite willingly and they enjoy, normally meeting other people, other ways of teaching and so on. So it's quite easy, to handle Erasmus students in general. O programa incentiva não só a aprendizagem e compreensão de uma nova cultura, mas também um sentido de comunidade entre estudantes de diferentes países. Para muitos, esta é a sua primeira vez a estudar num país estrangeiro. I think it's to discover another country and to know other people, to improve my English, of course, and yeah. Traveling, and also the thing that I have so much free time to spend it with my new Erasmus friends. Estudantes Erasmus aconselham o programa a alunos que gostem de viajar, entrar em contacto com novas culturas e novas experiências enquanto prosseguem os estudos. Durante a época festiva, as ruas enchem-se de pessoas que tentam aproveitar os saldos. É a altura perfeita para renovar o guarda-roupa e ficar na moda. A moda pode ser encontrada em todos os lugares, com vários estilos espalhados pelo mundo inteiro. Na cidade portuguesa do Porto, os estilos essenciais variam, na geração jovem, entre o casual e o retro. Sim, eu acho que neste momento é muito retro. É muitas misturas de padrões, é as camisolas muito curtas, as calças muito altas, os calções muito subidos. Acho que é uma mistura. Num ambiente de crise, a importância da marca na hora de comprar roupa ou artigos de moda torna-se cada vez mais um conceito discutível. Eu acho que a marca é algo imprescindível neste momento de roupa. Já tenho a opinião contrária. Aquilo que eu gostar, independentemente da marca, eu compro. É só mesmo aquilo que eu gostar. Marcas, não. Vou um bocadinho por tudo, o que achar mais bonito. E até em conta também, não é? Também isso conta sempre, o preço. Na opinião do público, ter estilo e estar na moda por um preço razoável não é apenas uma possibilidade. Torna-se cada vez mais uma necessidade. Sim, perfeitamente. E principalmente utilizando lojas de roupa de segunda mão, por exemplo, onde tens muitos artigos que consegues encontrar a preços acessíveis e, apesar de serem de segunda mão, estão impecáveis. Quer se trate de uma loja oficial ou de uma loja de roupa em segunda mão, são usualmente os funcionários que prestam ajudas, dando úteis conselhos aos clientes. Cada vez mais as pessoas precisam do nosso apoio e também é por isso que nós estamos na loja, que é para servir os clientes e também ter um bocado o feedback de como as peças assentam e como vendemos, não é? A quantidade de peças que vendemos e o que vendemos às pessoas. E isso também é sempre muito bom nós conhecermos a roupa toda que temos na loja, roupa, calçado, o que seja, para também dar sempre um feedback positivo ou negativo. Neste caso, tentar arranjar sempre outra solução para a cliente sair satisfeita, lógico. A moda é uma forma de expressão e a maioria das pessoas deseja passar uma mensagem diferente com o seu estilo próprio. Descontraído, sem problemas, não me importo com o que os outros pensam. A moda nunca é constante e já como dizia Marie von Eschenbach, assim que uma moda é universal, ela fica desatualizada. É tudo que havia para contar no Informação em Pessoa. Um resto de bom dia.